Fala galera, hoje nós vamos falar aqui sobre estratégias de conteúdo orgânico. Quem não quer saber as melhores maneiras para você distribuir conteúdos em diversas redes sociais, em diversos canais através do mesmo conteúdo? Eu vou mostrar na prática para vocês como a gente faz isso aqui. Eu vou mostrar passo a passo de um único conteúdo onde a gente distribui em canais diferentes. Isso faz você ganhar tempo, faz você melhorar a produtividade da sua equipe, faz você alcançar públicos diferentes, alcançar mais pessoas e aí consequentemente mais cliente, mais voz dentro da internet. Seguindo aqui os vídeos da semana passada, os vídeos das semanas anteriores que a gente vem falando sobre o passo a passo dentro do digital, de como a gente vê esse novo digital de 2023. Então a gente começou falando de branding lá atrás, que é quando você cria todo o seu alicerce, todos os seus ativos dentro do digital. Depois a gente falou sobre storytelling, onde você cria as narrativas, os gatilhos mentais de como alcançar o seu consumidor, o seu cliente, o seu seguidor. E aí os últimos vídeos a gente falou sobre estratégias multicanais, como que você distribui conteúdos através de inteligência artificial, através de ferramentas que te possibilita ganhar mais voz dentro do digital. Eu sempre brinco que o digital não é só o Instagram, né? O digital tem diversas ferramentas e precisa entender exatamente como você distribui esses conteúdos através de diversos canais, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes, não posso deixar de agradecer todo o apoio de todo mundo que tem nos ajudado a produzir todos esses conteúdos das últimas semanas, os comentários, as mensagens que a gente tem recebido, que nos dá cada vez mais força para trazer aqui para vocês conteúdos bem relevantes dentro do que a gente está fazendo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês na prática como isso funciona, mas antes é muito importante entender a parte teórica disso. Quando você vai produzir um conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube, seja um e-mail marketing, você tem que colocar primeiro de tudo um objetivo. Qual é o objetivo daquele conteúdo? Qual é o objetivo daquela newsletter? É fazer com que o máximo de pessoas leem, o objetivo de fazer com que a sua base, independente de quantas pessoas leem, elas cliquem, por exemplo, num CTA, num botão que você coloca naquele e-mail, ou num post do Instagram. O objetivo para você parar a fazer aquele post, o seu design, o seu copywriter, o seu redator, ou você mesmo produzir aquele conteúdo, qual que é o objetivo dele? É mostrar o que você está fazendo? É fazer as pessoas salvarem por ser um conteúdo relevante para ela ver no futuro? É fazer ela compartilhar com outras pessoas? Então, a partir do momento que você coloca um objetivo, fica muito mais claro. Eu sempre brinco que o digital não é só o Instagram, né? O digital, ele tem diversas ferramentas. Para isso, é importante você ter esses objetivos bem fundamentados. E aí depois, obviamente, outra coisa que eu brinco bastante com a minha equipe é, se você for parar para fazer um conteúdo, desenvolver algo para divulgar na internet, você precisa entender uma coisa: o que vai fazer as pessoas lerem aquele conteúdo? Qual que é o propósito dele? Então, quando você tem isso muito claro, você consegue criar um calendário editorial, que é um dos passos importantes para você produzir conteúdo orgânico. O que é esse calendário editorial? Você precisa de um planejamento, né? Toda segunda-feira eu vou postar tal coisa, toda terça-feira eu vou mandar uma newsletter, toda quarta-feira tem conteúdo novo no canal, toda quinta-feira tem um podcast. Quantas vezes você vai postar por dia no Instagram, no TikTok? Quantas vezes você vai postar um artigo no LinkedIn, por exemplo? Você cria essa linha editorial através também de séries. Então você tem lá a série motivacional, que você vai colocar uma frase. Você tem a série de produto, por exemplo, que você vai falar do produto ou do serviço que você trabalha. Você tem a série curiosidades, por exemplo, onde você vai trazer curiosidades para dentro do nicho que você atua. Então você encaixa aquilo ali dentro do seu calendário, mas é muito importante fazer isso com planejamento, com antecedência. Então você vai organizando isso ao longo da semana também. Eu costumo fazer conteúdos quinzenais, você organiza ele ao longo de 15 dias e depois você vai eventualmente encaixando algo que chegou quente ou alguma notícia que saiu, você vai encaixando dentro do seu dia a dia, tá bom? E aí você ter também uma diversificação de formatos de conteúdo. Não é só ali no Instagram você ter carrossel, reels, estático, stories, mas você também diversificar isso entre outras redes sociais também para você conseguir fazer com que seu público se engaje com você várias vezes. Eu vou mostrar para vocês isso claramente na prática. Só para vocês terem uma ideia, o que as pessoas buscam no Google quando o assunto é marketing de conteúdo? O que está todo mundo buscando? O que as pessoas querem saber sobre isso? A primeira delas, o que as pessoas mais escrevem ali no Google é estratégias de distribuição de conteúdo. E aí, aqui entram técnicas e métodos que você vai usar para fazer conteúdos melhores e distribuir de uma maneira mais rápida. Como aumentar essa distribuição de conteúdo? Hoje existem diversas ferramentas que te ajudam a distribuir esse conteúdo de uma maneira mais automática. Os canais de distribuição de conteúdo, e uma coisa que as pessoas buscam muito é sobre técnicas de SEO, que é a otimização
dos mecanismos de busca lá do Google. O que faz o seu conteúdo ali no ranking do Google, quando as pessoas buscam, o que faz as pessoas entenderem que esse conteúdo é importante? O que faz o Google entender que esse conteúdo precisa estar lá? Mecanismos de SEO também são muito buscados. E aí, só para você entender, Paulo, mas eu não consigo fazer tudo isso sozinho, quem que eu preciso ter comigo? Então aqui eu vou falar para vocês agora quem são as pessoas-chave profissionais que te ajudam com isso. No próximo vídeo eu vou falar bastante sobre ferramentas de inteligência artificial que te ajudam em cada uma dessas áreas. Mas os profissionais para te ajudar a produzir e distribuir esse conteúdo também são muito importantes. Então você tem o produtor de conteúdo, que é aquele que precisa ter uma visão estratégica do que você precisa produzir, do que você precisa distribuir, tá bom? Você tem o redator, que hoje chamam de copywriter, que é aquele que escreve tudo que você está produzindo. Você tem o social media manager, que é aquele que não é só fazer as postagens, é aquele que interage com o público, é aquele que está buscando caminhos, buscando canais, buscando comunidades, grupos para você interagir ali dentro das redes sociais. E esse social media manager, ele precisa também ter um senso de comunidade, ele precisa falar com as pessoas, ele precisa trazer, gerar discussões, tá bom? Você tem o editor de conteúdo, que é aquele que vai editar tudo que você está produzindo de uma maneira personalizada para cada um dos canais. Isso também é muito importante, não é você pegar o mesmo vídeo e postar em todas as redes sociais iguais. Você tem o analista de SEO, já falei da importância disso. O analista de SEO é aquele que vai analisar quais são os melhores temas para você falar. O web designer, que é aquele que vai não só olhar o layout do seu site, aquele que vai produzir as artes do seu Instagram, aquele que vai mexer no layout do seu e-mail marketing, mas é aquele que vai cuidar de toda a sua marca, que a gente falou no primeiro vídeo lá sobre branding, tá? Aqui no canal você vai achar esse vídeo que tá falando muito bem sobre isso. E aí você tem o videomaker, que é aquele que te ajuda a filmar tudo que você está fazendo. Obviamente, tem muita gente que não pode ter essas 6 pessoas na equipe, mas às vezes você pode contratar freelancers, você pode contratar consultores, você pode contratar pontualmente, mas é importante entender que se você quer ter uma distribuição multicanal, se você quer estar em todas as redes sociais, é importante você ter todas essas frentes, mesmo que seja internamente ou fora da sua empresa, tá bom? E aí, quais são os formatos de conteúdo dentro das redes sociais? Além ali, obviamente, dos vídeos e posts, imagens, né, que você distribui nas redes sociais, você tem infográficos, e-books, você tem podcast, webinários, tutoriais, estudos de caso, você tem checklists, por exemplo, que você cria para as pessoas poderem baixar, por exemplo, artigos de blog, artigo de LinkedIn, newsletter. E aí eu vou mostrar para vocês como eu faço isso, como a gente faz isso aqui na Desbrava, na Era dos Dados, na prática. Só para vocês entenderem, aqui obviamente nesse artigo eu posso elaborar um pouco mais o que eu estou falando. Então aqui eu estou falando sobre 5 mitos do que te falaram sobre inteligência artificial, né? Aqui está no blog, é um artigo simples, mas ele me ajuda nos mecanismos de busca lá do Google. Então quando as pessoas buscarem sobre inteligência artificial, pode aparecer o meu artigo lá dentro dessas buscas. Então a pessoa vai clicar e vai vir para cá, tá bom? Então esse aqui é o blog, mas eu criei uma newsletter a partir disso. Então na minha newsletter eu estou falando sobre 3 mitos que te contaram sobre inteligência artificial, estou falando sobre como começar uma estratégia digital para o seu negócio, estou falando sobre 10 tendências de mídias sociais para 2023 e cada um desse aqui é um artigo lá do meu blog. Então eu estou atingindo a mesma pessoa através do canal newsletter e também através do canal blog, eu estou mandando ela lá do blog. E aí uma terceira distribuição que eu estou fazendo com esse mesmo conteúdo é através do botão de WhatsApp. Quando a pessoa clica aqui no WhatsApp, já vai direto para o WhatsApp dela, eu já deixo uma mensagem ali configurada, né, para ela mandar para as pessoas. Eu já deixei aqui pronto para vocês verem, né? Quando a pessoa manda, aparece aqui, ó, 5 mitos sobre inteligência artificial. Então ela manda para as pessoas que ela acha que aquele conteúdo vai ser relevante. E as pessoas que recebem podem encaminhar isso para outros grupos, para outras pessoas. E aí que chama-se a viralização. E aí começa o seu conteúdo a ser distribuído em diversos grupos de WhatsApp. Quando a pessoa clica, a pessoa que recebe, ela clica aqui, ela vai para onde? Ela vai para o blog, né? Então eu consigo saber se as pessoas que chegaram nesse blog meu vieram através da minha newsletter ou se elas vieram através do WhatsApp. E aí um outro conteúdo que eu produzi através desse mesmo tema foi um conteúdo para Instagram. Você pode fazer um carrossel, né, com esses 3 mitos ou 5 mitos, ou você pode fazer um Reels, por exemplo, através do mesmo conteúdo que está originalmente num blog. Eu produzi uma newsletter, eu produzi
um mecanismo para distribuição no WhatsApp e eu produzi um conteúdo para Instagram. E aqui eu poderia até muito bem falando assim, ó, para você saber mais sobre esse conteúdo, clica no link da bio. E a pessoa vai lá, ela já foi impactada no Instagram, ela vai clicar no link da bio e vai para o meu blog também. Tá bom? Então você vai brincando com as suas estratégias multicanais, dividindo as pessoas entre esses canais, tá bom? E aí, outra coisa que você pode fazer é pegar esse roteiro, né? Esse roteiro aqui sobre esses mitos e gravar um conteúdo, por exemplo, para o canal do YouTube, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente para fazer um conteúdo, a gente entende que você precisa de um propósito, você precisa potencializar o seu tempo de tudo que você está fazendo e da sua equipe e distribuir esse conteúdo. E aí, eu sempre falo o seguinte, entenda a sua estratégia dentro do digital como um funil, né? O que está lá no topo? Eu não vou chegar lá no topo e falar para a pessoa, compra o meu produto. Esse é um conteúdo de fundo de funil, é aquele quando você já funilou, você tem poucas pessoas. Você começa falando para muita gente, e aqui o que eu cito como exemplo, né? Os conteúdos de topo de funil, que é aquele que aguça a curiosidade das pessoas. São posts nas redes sociais, os posts padrões, um infográfico, alguma curiosidade, etc. E aí você atinge um número muito grande de pessoas, elas compartilham, elas salvam, elas fazem comentários, então você está ali aguçando a curiosidade das pessoas sobre o que você faz. Depois, o meio de funil é quando você já começa a estreitar a relação com o seu seguidor, com o seu cliente, através de newsletters, através de artigos, podcast, canal do YouTube, que foi isso que eu mostrei para vocês. Eu tô aqui fazendo conteúdos para gerar engajamento, para trazer vocês para perto, para vocês entenderem o que a gente está fazendo, para vocês estarem cada vez mais próximo da gente. O fundo do funil é quando alguém pega um desses conteúdos que eu mostrei aqui para vocês e me faz um comentário, ou me manda um direct, ou responde o e-mail pedindo tal coisa, e aí começa um relacionamento mais próximo. As pessoas começam a querer saber mais do que a gente faz, começa a querer contratar a gente, ou pedir ajuda, ou pedir orientação, ou para uma mentoria nossa, ou para um curso, ou para uma consultoria. Então é muito importante vocês entenderem essa distribuição de conteúdo como um funil, né? Entendendo qual tipo de conteúdo você tem que colocar no topo, no meio e no fundo de funil, tá bom? Isso tudo é o começo de uma jornada com o cliente, o começo da jornada do acesso que você deu para ele chegar até você, do engajamento. E aí, quando você começa a criar umas estratégias mais a médio e longo prazo, você já começa a entrar para a jornada de vendas, que é aquela jornada de relacionamento realmente, onde você já começa a trabalhar com os CTAs, né? Os call to actions, as chamadas para ação, que é para ele fazer alguma compra, por exemplo. Tá bom? É importante você entender que o conteúdo pago, o conteúdo patrocinado, ele precisa andar em paralelo dessa estratégia. Não existe estratégia de conteúdo orgânico de um jeito e não existe estratégia de conteúdo pago separado dela. Elas precisam andar juntas. Por quê? Porque tudo isso aqui que você está fazendo, você pode impulsionar, você pode patrocinar nos canais também, né? Eu vou falar bastante sobre estratégias de conteúdo pago nos próximos vídeos, nos próximos dias. Resumindo aqui para você, é importante você entender os objetivos do conteúdo que você está produzindo, é importante você entender os canais que você vai atuar e é importante você criar distribuição de conteúdo entre esses canais através do mesmo tema, né? Que foi o que eu mostrei aqui na prática para vocês do que a gente faz no canal do YouTube, na newsletter, encaminhamento pelo WhatsApp, blog, e é importante que tudo isso esteja em sincronia, que é muito o que a gente fala nas nossas mentorias digitais aqui para as empresas e para pessoas, para influenciadores, conseguirem potencializar o máximo os seus conteúdos. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vocês vão saber mais sobre ferramentas para ajudarem vocês nisso, eu vou mostrar também na prática como a gente tem feito. E não deixa de ver os vídeos anteriores, caso você ainda não tenha visto, compartilhe quanto mais pessoas a gente puder trazer para essa discussão. Obrigado, te vejo no próximo vídeo.